A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Samuel Costa, com o tema Tinha-se Perdido e Achou-se, da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Boa noite a todos, nossos queridos irmãos e amigos em Jesus Cristo, que é nosso Mestre, modelo e guia de nossas vidas e de nossos passos. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e amigo, que nos envolva, para que nós possamos, durante esses momentos de prece e de reflexão, aproveitar ao máximo as luzes do Evangelho de Jesus. O tema de hoje: tinha se perdido e achou-se, na passagem de Lucas, no capítulo 15, versículo 32. E para que nós possamos desenvolver o nosso tema, nós vamos fazer uma leitura de algumas passagens do Evangelho de Jesus. E numa delas diz assim: E chegavam-se a ele, a Jesus, todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele, Jesus, lhes propôs essa parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os ombros, jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Diante dessas lindas luzes do Evangelho, nós vamos convidar você que nos ouve para uma reflexão. Reflexão que acreditamos ser esclarecedora e confortadora, trazendo alívio, esperança e fé para os nossos corações. Todos nós sabemos que através dos ensinamentos da vida e através dos ensinamentos de Jesus, que Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida para as nossas vidas. Na nossa alma, até a mais profunda fibra do nosso ser sabe, anseia, deseja caminhar na direção de Deus e de Jesus. Sabemos, sim, nós sabemos, todos nós, que Jesus é o único caminho, e é esse mesmo o caminho que todos nós queremos seguir. Mas somos espíritos em caminhada para a evolução. Ainda não somos perfeitos, mas isso é mais que normal, pois fomos criados perfectíveis e nós estamos a caminho da perfeição. Ainda vamos cometer muitos erros. Às vezes nós vamos deslizar, vamos falhar, às vezes vamos repetir erros que já não queremos mais cometer. E isso nos faz lembrar a passagem de Paulo, apóstolo dos gentios, quando ele nos esclarece que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Por isso, nós convidamos para esse refletir, para que você pense junto conosco. Você errou? Eu errei? Nós erramos? Eu falhei? Eu pequei? Ok. Saber disso já demonstra e denota a nossa consciência da existência e das leis de Deus. E conforme nos diz na passagem do Evangelho, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mas como que nós normalmente agimos, apesar dessa mensagem de esperança do Evangelho? Como que nós agimos quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós pecamos? Como que nós fazemos? Nós acabamos agindo contra nós mesmos. Nós cometemos um erro gravíssimo. Quando nós cometemos algum erro, nós nos afastamos de Deus,
constrangidos, envergonhados, com o nosso interior dilacerado, porque acreditamos que não somos mais dignos de estar na presença de Deus. Assim, quando deveríamos correr na direção da misericórdia, do perdão e do amor de Deus, nos arrepender sinceramente, acreditando que Deus nos ama incondicionalmente, nós fazemos o caminho contrário e cometemos o grave equívoco de nos afastar de Deus. Nos afastamos de Deus, nos afastamos das igrejas, dos templos, das casas espíritas, do contato com os livros que trazem para nós as mensagens do Evangelho. Nós fazemos o caminho contrário. Ao invés de ir à procura de Deus através do arrependimento, nós nos afastamos de Deus e do Evangelho de Jesus. Então tem nesse mesmo capítulo, lá em Lucas 1, versículo 32, a parábola do filho pródigo, que bem retrata essa reflexão, para que a gente possa então aqui nessa noite promover um aprendizado nas nossas vidas, enriquecer as nossas vidas com esse conhecimento do Evangelho de Jesus. E lá nessa parábola do filho pródigo, Jesus diz o seguinte: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe e que me pertence. E o pai repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago, não tinha mais recursos, nem mesmo para comer. Desejava encher seu estômago com as bolotas, com a comida que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, ou seja, olhando para si mesmo e entendendo quem ele era, tornando-se em si, caindo em si, pensou: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, ele foi em direção ao seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E o pai, correndo na direção do filho, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcatas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Nessa história, o filho que havia permanecido ao lado do pai, trabalhando, como sempre, dedicado ao pai e aos trabalhos da fazenda e da vida, que havia permanecido, questionou isso ao pai, né? Dizendo assim: uai, pai, mas eu fiquei aqui trabalhando com você, fiquei do seu lado, e você nunca comemorou isso comigo, né? Então ele, o pai de família, que nessa história simboliza Deus, disse ao filho: Filho, tu sempre estás comigo. E aí ele faz uma colocação extremamente importante. Ele diz: tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. E ele comenta com o filho: mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Portanto, meus amigos, a nossa parábola e a nossa proposta de reflexão da noite de hoje é que somos imperfeitos ainda, tropeçaremos até aprendermos e evoluirmos, mas que o maior erro que podemos cometer
é o erro de trocar o arrependimento de nossas falhas pelo afastamento da presença de Deus. Precisamos estar alertas para o que está acontecendo conosco, pois que agora o que mais precisamos é estar na presença de Deus, é estar na presença de Jesus. Nos afastamos deles, enganados e equivocados. Nós podemos pensar, mas eu digo assim, mas eu não sou digno. Sim, nós podemos pensar que não somos dignos, mas também podemos e devemos pensar, eu sou filho de Deus, Deus é meu Pai, Deus me ama, Deus é infinito amor e me perdoa diante de meu sincero arrependimento e quando reconheço minhas faltas. Deus me acolhe, Deus me ama, Deus me perdoa quando eu mais preciso. Então, meus irmãos, a mensagem é essa, que Deus me acolhe, que Deus me protege, que Deus me perdoa quando eu mais preciso. Existe uma mensagem que é transmitida para os corações de cada um de nós através das obras da codificação da doutrina espírita, que fala sobre caridade, sobre amor, sobre perdão. E ela explica o seguinte, em uma boa síntese, ela explica que quem mais precisa de perdão é que nos ensina a perdoar. Quem mais precisa de amor é que nos ensina a amar. Quem mais precisa de caridade é que nos ensina a fazer o bem. Quem mais precisa de misericórdia é que nos ensina a ser misericordiosos. Então aqueles entes, aqueles amigos, aqueles irmãos em maior dificuldade de desajuste são os que mais necessitam da misericórdia de Deus, do amor de Deus, que pode ser exercido através da nossa ação, através da nossa palavra, através do nosso pensamento. Portanto, como nos diz Jesus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E é assim que a partir de hoje, é isso que nós passaremos a fazer. É dessa forma que nós passaremos a pensar. Correremos nos momentos de dificuldade, de constrangimento, após um erro, após um pecado, após uma falha, e sabendo que nós cometeremos ainda esses erros, esses pecados e essas falhas, porque somos imperfeitos, nós correremos não para longe de Deus, do seu evangelho, do seu templo, da sua luz, da sua sabedoria, do seu conhecimento, nem para longe do seu perdão, nem para longe da sua misericórdia. Nós correremos sim para a presença de Deus, nós correremos sim para a companhia de Jesus, principalmente nesses momentos de erro em que estivermos envergonhados, nos justificando talvez quando dizemos não merecer o perdão e a misericórdia de Deus. Nessa hora, na hora da dor moral, é que nós vamos encontrar com Jesus, é que nós vamos na direção de Jesus, ao encontro de Jesus e da força moral para ir correndo buscar o seu evangelho, buscar o seu perdão, buscar a sua misericórdia, buscar o seu amor incondicional. O amor de Deus, o amor de Jesus é diferente do nosso amor, ele é perfeito. Nós podemos errar quantas e quantas vezes nós quisermos tropeçar. Deus não nos constrange, ele nos ama porque olha para nós e enxerga espíritos perfeitos, enxerga espíritos imortais, perfectíveis. Ele enxerga o anjo que seremos um dia. Nós precisamos entender o seguinte, hoje nós vamos à casa espírita, a casa espírita está vazia. Nós vamos ao templo, o templo está vazio, quando deveria estar cheio. Nós olhamos para o nosso coração, há um vazio em nosso coração e em nossa alma. É o templo de Deus que é o nosso coração e a nossa alma que está vazio, quando deveria estar cheio. Nós estamos aqui nos escondendo de Deus, quando deveríamos estar buscando a sua presença em nossas vidas. Então é com essas palavras, com essas reflexões, que nós queremos alertar a todos os nossos irmãos, companheiros da doutrina espírita e de todas as religiões, para que voltem o seu coração, a sua mente, a sua alma na direção do Cristo Jesus e do seu Evangelho. Que sejamos fiéis às leis de Deus, que sejamos fiéis aos ensinamentos de Jesus, vivenciando esses ensinamentos em nossos atos, em nossas palavras, em nossos pensamentos,
exercitando e, portanto, com nossos irmãos mais difíceis que nos causam, às vezes, problemas, dificuldades, incompreensões, porque são eles que necessitam do nosso perdão, da nossa misericórdia, do nosso amor, da nossa paciência e do nosso cuidado. Assim como Deus cuida de nós, assim como Jesus cuida de nós e nos ampara, eles esperam que nós façamos a nossa parte na vida, que é também amparar, cuidar, auxiliar a quantos nós possamos auxiliar. E que nós marchemos decididos. Está difícil? Está com problema? Está com dificuldades financeiras? Tem reveses? As pessoas não te compreendem? Não te dão aquilo que você espera e acredita que merece que elas te deem? Corra para a companhia de Deus. Corra para a companhia de Jesus, porque somente a companhia de Deus e de Jesus nós vamos encontrar a paz, o amparo, a segurança, a misericórdia, o carinho, o amor incondicional que nós tanto necessitamos e a força que nós tanto precisamos para continuar a nossa caminhada. Então essa é a nossa proposta da noite de hoje, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos ampare, que nos auxilie, que coloque em nossos corações uma fé inabalável, uma crença, uma certeza da companhia de Deus e de Jesus nas nossas vidas, pedindo a Deus que nos ampare, que fortaleça o anjo guardião de cada um de nós, aquele espírito amigo que nos acompanha, que nos intui no bem, que quer o nosso bem e que está lado a lado conosco, desejando que nós consigamos sucesso na nossa caminhada evolutiva. Pensemos no bem e o bem acontecerá. Pensemos no amor, o amor acontecerá. Deus nos ama incondicionalmente. Ele não nos abandona. Jesus nos ama. Jesus não nos abandona. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus para todos nós. Para que nós, nos momentos de maior dificuldade, busquemos a companhia de Deus e de Jesus nas nossas vidas. Muito obrigado, então, meus irmãos, pela reflexão da noite de hoje, que ela possa contribuir para nos dar bom ânimo, para irmos para a casa espírita, para irmos para as nossas igrejas, para trabalharmos em nós o nosso templo interno, onde o Cristo irá se manifestar em todos nós, em todas as nossas vidas. O bem prevalecerá, o bem vencerá, o amor vencerá. Deus é infinita perfeição, infinita misericórdia, infinita luz. Luz em todas as nossas vidas. Assim seja. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Boa noite.